Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aaron, eu sou especialista em ciência de dados e hoje a gente vai finalizar a nossa série de vídeos sobre inteligência artificial. Nesse último vídeo a gente vai falar sobre os diffusions. Os diffusions são modelos, de inteligência artificial generativa de imagem. Então, basicamente todos os modelos de IA generativa de imagens elas são baseadas nesse modelo. A gente vai falar um pouquinho também sobre a tecnologia que o DALL-E usa, que o DALL-E nada mais é do que a inteligência artificial generativa de imagens da OpenAI. Inclusive, nesse final de semana aqui, de quinta para sexta ali, a OpenAI anunciou a chegada do DALL-E 3. Então, já é a terceira versão desse modelo. A OpenAI trouxe uma novidade que é bastante interessante, que ela vai integrar o DALL-E 3 no ChatGPT. Isso significa que o ChatGPT agora vai ter a característica de IA generativa não só de texto, mas também de imagem, tudo integrado em uma única ferramenta, Então, a OpenAI trouxe essa novidade aí pra gente, mas eu vou explicar, enfim, o conceito básico ali por trás de como essas inteligências artificiais generativas de imagens funcionam. Elas são bastante correlacionadas com a informação de áudio, por exemplo, Enfim, assim como outras tecnologias, então eu vou focar aqui em imagem e a gente vai fechar, então, essa nossa série de vídeos, Antes de seguir com o vídeo, considere compartilhar o vídeo, considere deixar o seu like, considere deixar seus comentários, é muito importante para o desenvolvimento do canal e vamos lá. Então, dando sequência aqui, como eu comentei, a gente vai falar sobre os diffusions. E dentro dos diffusions a gente tem algumas características ali, A gente tem o diffusion clássico, depois a gente tem o latent diffusion, depois a gente tem o stable diffusion, e todos esses modelos, eles se baseiam ali numa mesma estrutura. Obviamente que a gente vai passar aqui por todas essas variações. E por fim, eu quero falar um pouquinho sobre o Clip, que é uma tecnologia da OpenAI, que a OpenAI criou, para criar essa conceitualização do DALL-E. E o Clip ele é bastante interessante porque eu consigo criar prompts em textos para gerar uma determinada imagem com uma caracterização muito boa, sem que eu precise gerar ali coisas muito aleatórias. E aí, primeiro de tudo, vamos pensar ali naquela rede neural encoder-decoder que a gente tinha, aquele modelo encoder-decoder que a gente tinha de imagens. Só que aqui a gente vai pensar de uma forma diferente. Então, tem ali uma imagem original, que, por exemplo, é aquela imagem de um gatinho ali. E eu vou incluindo ruídos nessas imagens. Eu vou cada vez mais acrescentando ruído, acrescentando ruído, acrescentando ruído. E eu utilizo essas informações em que eu estou incluindo cada vez mais ruídos como peças de um treinamento de um modelo de classificação ali desse ruído. Ou seja, eu vou identificar, dado uma determinada imagem, quanto de ruído ela tem para que eu volte ali para o step anterior, que é basicamente o que a gente tem aqui nessa segunda parte. Então eu tenho uma imagem ali cheia de ruído, eu faço uma predição de qual que é o ruído sobre essa imagem para chegar no próximo step. Obviamente que eu poderia fazer isso em steps maiores. Então eu fui lá, incluí um ruído grande na minha imagem e eu tentar classificar a minha imagem de volta ao original, prevendo todo esse ruído total. Mas obviamente que se eu incluo numa imagem original um volume muito alto de ruído, entendam que a minha classificação ela começa a ficar muito complexa. A minha predição de ruído ela começa a ficar muito complexa. Então, basicamente, o que a gente faz a gente pega uma imagem original, inclui um pouquinho de ruído, vai incluindo cada vez mais ruídos em várias etapas, incluindo poucos ruídos, não um ruído muito grande nessa imagem. E aí eu vou usando isso para treinar o meu modelo, para falar, esse daqui é a minha imagem, esse daqui é o meu ruído, e esse daqui é o meu resultado. E aí, no final das contas, esse meu sistema ele vai ter a responsabilidade de, a partir de uma imagem ruidosa, ele vai prever qual que é o ruído, e prevendo esse ruído, ele vai remover esse ruído da minha imagem e vai ter o output, ali como uma imagem, enfim, a imagem num step anterior, E aí, isso daqui é bastante interessante, porque uma vez que eu estou usando esse step de incluir ruídos na minha imagem e usando esse ruído previsto para fazer essa classificação, uma vez que eu pego uma imagem totalmente nova,
cheia de ruído, né, eu começo a conseguir prever quais são esses ruídos e voltar para aquela imagem, entre aspas, ali, original, né? Obviamente que o ruído previsto, né, ele tem assim, o ruído que eu estou prevendo, né, ele tem um certo erro. Ele não necessariamente é preciso, né, naquele ruído que de fato foi aplicado naquela minha imagem. Existe um erro. Obviamente que quando a gente está treinando com uma determinada imagem, né, e eu reapresento aquela imagem para o meu modelo, obviamente que ele vai ser capaz, né, de voltar com a imagem original com uma precisão consideravelmente alta, né? Mas vamos imaginar que eu estou apresentando aqui para ele um ruído, né, do qual eu incluí vários ruídos numa imagem minha, e ele vai começar a prever ruídos, né? Então, bom, essa imagem aqui totalmente ruidosa, que eu não sei o que é, eu previ esse ruído, removi, cheguei nessa imagem. Prevejo um novo ruído e vou fazendo step by step, né? Entendam que eu vou ter uma imagem original, uma imagem completamente original ali, né? Das quais eu incluí um conjunto de ruídos. E no final das contas, quando eu volto, quando eu pego essa imagem cheia de ruído, né, e apresento para esse sistema, e ele começa a remover todos esses ruídos, ele vai chegar numa imagem final que provavelmente vai ser um pouco diferente daquela imagem anterior, né? Obviamente. Isso significa que eu estou, entre aspas, criando uma imagem nova, né? Eu estou criando uma caracterização nova ali para a minha imagem. Legal? Até aí eu entendo que isso é razoavelmente simples, né? Agora pensa que eu posso usar durante o meu treinamento do meu modelo não uma imagem, por exemplo, de um gatinho aqui, eu posso usar a imagem de 100 animais. Vou incluindo ruídos, né, nessa imagem original desse animal, vou usando para fazer esse treinamento de quanto de ruído eu incluí, de como que era a imagem, de como ela tem que ficar, vou fazendo todo esse processo. Quando eu chego no final e eu pego um ruído totalmente aleatório, esse meu sistema ele vai acabar, né, no final das contas ali, prevendo ruídos com base naqueles ruídos que eu tive, né, durante o meu treinamento. Isso significa que se eu tiver uma base, né, de treinamento de 100 animais, né, distintos, de espécies distintas, e eu apresento no final das contas um ruído totalmente aleatório, o que ele vai fazer com o meu output, né, de prevendo ruído e prevendo ruído, o que eu vou ter de output no final das contas é uma imagem que vai ter meio que um mix de vários desses animais. Isso é legal, né? Porque no final das contas eu usei para treinar aquela minha rede um conjunto de 100 animais, eu posso chegar ali no final, né, eu ter uma mistura, né, entre um pássaro, um gato, um cachorro, uma vaca, enfim, eu tenho uma mistura de animais ali, uma imagem completamente ali anormal, né, vamos chamar assim. O que é bastante interessante, né, quando a gente faz isso, porque agora a gente está falando de fato dessa inteligência ali, ela está gerando uma imagem ou um conceito de imagem completamente novo. Só que calma lá, né, ainda isso não é tão interessante para a gente, porque eu estou gerando coisas aleatórias com base aqui nessa minha informação de treinamento, né, no final das contas. Bom, e aí aqui, né, eu vou até mostrar um videozinho de como mais ou menos isso funciona, né, dessa remoção de ruído. Então tenho ali um ruído, né, ele vai limpando esse ruído até que ele chega ali numa imagem com uma qualidade, uma nitidez muito, muito boa, né? Isso inclusive é muito interessante para usar, por exemplo, né, no processamento de imagens. Né? Imagina que eu tenho uma imagem antiga, totalmente ruidosa, né, e eu aplico ali nessa inteligência, né, e ela vai ser capaz de limpar todo esse ruído e ter uma imagem com alta qualidade, né, uma imagem que foi capturada, né, há muitos anos atrás. Então, obviamente que essa tecnologia ali é bastante interessante, né, essa questão dos difusores. Mas vamos lá, vamos com calma aqui, que a gente vai passar por um conceito adicional e já a gente chega ali nessa inteligência artificial generativa de fato de imagens, né? Seguindo aqui no conceito, vamos imaginar, né, aquela rede que a gente acabou de falar ali no nosso último capítulo, né, onde eu tenho ali essa condição, né, de encoder, de decoder, eu tenho ali aquele meu a bottleneck, né, que é onde eu tenho ali o meu espaço latente, né, então eu fiz todo o meu encoding, eu chego naquele espaço latente, onde eu tenho um conjunto de informações, e aí eu começo a fazer o decoding para voltar com a minha informação original, né, então eu tenho ali meu espaço latente. E aí eu tenho os modelos de difusão latente, né, basicamente o que eu tenho
eu tenho o meu encoding, eu tenho exatamente o que eu tinha aqui, né? Eu tenho o meu encoding da minha informação, até que eu chego ali no meu espaço latente, e aí eu faço o noising e o denoising desse meu espaço latente, né? Então, eu incluo ruídos no meu espaço latente, removo esse ruído, obviamente que num processo ali muito semelhante àquele que a gente estava discutindo antes, volto para o espaço latente, aí sim eu faço o meu processo de decoding. Isso significa que eu vou estar gerando uma adaptação daquela minha imagem original, porque não mais eu tenho a característica, né? Não mais eu tenho a imagem de fato, onde eu incluo e removo os ruídos, mas sim eu tenho um espaço latente, que é um conjunto de informações que descrevem, né, muito claramente o que é aquela imagem. Então pensa aqui, né? Eu tinha um gatinho aqui de olho verde, né? O rosto de um gatinho de olho verde. Eu faço todo o meu encoding, vou para o meu espaço latente, incluo ruído, removo ruído, volto para o meu espaço latente para aí sim fazer o meu decoding, e ele vai me trazer aqui uma nova adaptação, né, vamos dizer assim, desse meu gatinho de olho verde. Obviamente que não é tão simples assim, isso daqui funciona de uma forma bem mais complexa, mas isso daqui é interessante porque eu começo, a partir de uma imagem original, né, eu imputo isso dentro do meu modelo de difusão latente, né? E esse meu modelo de difusão latente, ele começa a criar coisas novas com base naquela informação que eu já tinha, né? Então ele começa a criar ali um conjunto universo mais variável, né? Sobre uma mesma informação, né? Isso já é uma coisa ali que fica, já, enfim, agrega muito, né? Nesses modelos de difusão. E aí, bom, chegou ali a OpenAI, né? E ela fez o seguinte, ok, eu tenho aqui essas imagens, eu consigo gerar imagens a partir de outras imagens, a partir de um ruído, mas eu quero controlar esse ruído, né? Eu quero que no final das contas eu apresente ali um, entre aspas, ruído dessa minha informação. Eu quero dizer que eu quero exatamente, por exemplo, né, um sapo com um chapéu, por exemplo. Então, eu preciso controlar, né, o que eu quero de output para que isso de fato se torne ali uma inteligência artificial generativa, né, que está gerando imagens com base naquilo que me interessa, né, e não gerando informações aleatórias ou gerando informações com base naquela minha base de treinamento de fato. Né? Então, o que o OpenAI pensou? Né? Bom, a gente pode usar ali um modelo bem próximo do que a gente faz ali nos Transformers. Então, eu tenho um input textual, né? Esse input textual, eu faço o embedding desse input textual, eu faço o meu positional encoding, eu faço o meu self-attention do meu input textual, exatamente como funciona o encoder lá nos Transformers. Então, se você não assistiu a aula, não está entendendo o que está acontecendo aqui, volta lá naquela aula que você vai entender. Tá, o que ele está fazendo. Basicamente, ele usa o mecanismo de self-attention do texto, né, para fazer esse self-attention aqui do texto, o texto que o cara digitou. Então, por exemplo, eu quero um sapo com um chapéu. Né? Então, ele faz o self-attention desse texto. E ele faz uma coisa muito semelhante, né, com a imagem. Então, o que ele faz? Ele pega a imagem, ele faz o embedding dessa imagem, né, ou seja, ele converte essa imagem em valores numéricos. Ele faz o positional encoding também, né, dessa imagem. Por que ele faz o positional encoding? Por que o positional encoding aqui, né, ele é relevante, né? Afinal das contas, pensa, né, que eu estou imputando aqui no meu, né, nessa minha imagem embedding aqui, eu estou incluindo ruídos, né, em diferentes steps. Né? Vamos pensar assim. Então, exatamente o que a gente tem lá naquela imagem do gatinho. Né? Eu tenho o gato, eu incluo um pouquinho de ruído, eu tenho uma imagem. Eu incluo um pouquinho de ruído, eu tenho uma outra imagem. Eu incluo um pouquinho de ruído, eu tenho outra imagem. Então, eu tenho posições, né, nas quais esse ruído está. Então, eu tenho o ruído número 1, eu tenho o ruído número 2, eu tenho o ruído número 3, e assim vai. Então, o positional encoding aqui, no imagem embedding, ele vai fazer exatamente isso. Então, eu estou apresentando um conjunto de imagens para ele, que são ruídos, né? E esse positional encoding vai falar onde exatamente aquele ruído pertence. Então, ó, esse daqui, por exemplo, é o 10º ruído, esse daqui é o 11º ruído, esse daqui é o 5º ruído. Então, ele vai se organizando, né? E parece que ele usa o positional encoding de uma forma muito semelhante como a gente usa lá no textual. E aí, o que é mais interessante, né? No final das contas, eu vou ter aqui um output, né? Desse meu positional encoding. Bom, aqui eu tenho aquelas questões, né, do query key and value, né,
exatamente como funciona lá nos Transformers, afinal isso daqui é meio que um Transformer, né? Então eu vou ter o output desse meu Positional Encode, e o que eu quero fazer é comparar esse meu Positional Encode com a minha informação textual, para verificar se a minha imagem está próxima dessa minha informação textual daquilo que eu pedi, né, no meu texto, e ele vai fazendo esse processo até que de fato ele tem como output a imagem, né, com base naquele texto que eu inputei. E para isso, o que a OpenAI criou foi o CLIP. Né? O que é o CLIP? Então, eles chamam ele de Contrastive Language Image Pre-trained. Né? Basicamente, o CLIP ele é uma base de dados onde eu consigo fazer uma conversão desses embeddings textuais para uma estrutura de imagem. Então eu consigo, né, trazer tudo para o mesmo domínio, né, tanto texto quanto imagem para o mesmo domínio, para que eu consiga fazer essa comparação de key, query em values aqui no meu cross attention. Né, exatamente como funciona nos transformers textuais lá. Né. Então, o clipe, a responsabilidade do clipe nada mais é do que fazer um depara, né, desse meu output textual, né, para um output aqui onde eu consigo comparar ou fazer o cross attention, né, da minha informação textual com minha informação de imagem. E, cara, isso é extremamente interessante, né? Afinal, aqui agora eu vou conseguir validar a minha informação da imagem que eu estou gerando com aquela minha imagem ali do self-attention. Então, eu consigo fazer aqui o meu query, né, e comparar com meus keys and values aqui, para que eu consiga fazer esse processo de cross attention e aí, enfim, né, conseguir ter esse output de imagem. Né? Então a OpenAI incluiu esse conceito e tudo de fato ali mudou, né, a forma como a gente faz, né, esse condicionamento de fazer uma requisição prompt textual e ter um output de imagem, como o que eu fiz aqui. Né? Eu pedi ali para um Diffusion Model com clipe, né, me descrever, me desenhar, né, um gato abacate, e foi exatamente o que ele fez. Né? Então tenho aqui um abacate com a cabecinha de gato, com a patinha, né? E tudo isso daqui foi no final das contas gerados ali por essa inteligência. Em um momento futuro, talvez eu volte aqui, né, a mostrar como isso funciona. Isso daqui eu criei um código ali no Google Colab. Na verdade, até usei um código de uma pessoa, né? Que eu vou deixar na referência também as referências dele, caso vocês queiram recriar. E aí eu consegui, enfim, gerar esse gato abacate, né? E, pessoal, bom, basicamente a série de vídeos é isso. A gente finaliza aqui, né, com esses modelos de difusão sobre imagens ou inteligências artificiais generativas de imagens. É um tema bastante interessante, tem muita coisa que ainda está evoluindo, tem muito artigo saindo sobre os estudos dessas tecnologias, né, das IAs. Inclusive, hoje, além do clipe, né, que é essa base de dados ali de imagens que a OpenAI criou, né, existe um conjunto de pesquisas que aplicam, por exemplo, esse depara, né, de texto para imagem, de texto para alguma outra coisa, como áudio, imagens médicas, né, para criar sistemas especialistas em classificação de imagens médicas, enfim. Então tem um conjunto de coisas ali que estão sendo criadas. Obviamente que a gente está terminando aqui essa série de vídeos, né, mas a tecnologia ela vai continuar avançando. Obviamente que as coisas desde o ChatGPT elas evoluíram com uma velocidade muito alta, né? E isso significa que aí nos próximos meses e anos a gente vai ter muita novidade, né? Mas bom, pelo menos até aqui, né, com essa série de vídeos, vocês conseguem estar situados, estarem na mesma página, né, em que a gente está agora, aqui nesse meados de 2023, né, com bastante conhecimento já, né, sobre os temas. E aí, bom, fiquem à vontade, façam muitas pesquisas, eu sempre deixo os links aqui na descrição que falam sobre esses temas, né? São temas bastante interessantes. O Hugging Face, né, tem um repositório ali de modelos bastante complexo e bastante extenso, então consulte essas bases de dados, consultem esses modelos e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Um abraço.